Fala, Juventude da Fé, que bom que você está aqui. Esse mês, com os nossos jovens, a gente está trabalhando o tema maturidade. E eu preciso falar para você um pouco mais a respeito desse assunto. Eu aprendo muito sobre maturidade com a vida de Jesus. Quando eu olho para Jesus, na passagem de Lucas 2:52, diz assim que Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Crescer em maturidade é crescer em todas as áreas da nossa vida, ou seja, no corpo, na alma e no espírito. Provavelmente você conhece alguém que é muito maduro no seu conhecimento, mas não leva uma vida de acordo com aquilo que conhece. E aí as coisas ficam com uma diferença entre aquilo que eu sei e aquilo que eu realmente pratico. A verdade é que a maturidade ela é alcançada quando eu submeto o meu completo, quem eu sou, todas as áreas da minha vida nas mãos do meu Criador. Então eu e você nós precisamos entender e buscar essa maturidade no nosso corpo. Aí sim eu estou pronto para ser resposta para essa geração. Sabe, momentos de crise, de guerra, são excelentes momentos para que se levante novos líderes. Quando eu olho para a Bíblia, olho para homens de Deus, eu vejo que no meio de guerras, no meio de tempo de tempestades, surgem os verdadeiros líderes. É por isso que essa pandemia, coronavírus, crise na saúde, crise na economia, não é por acaso. Deus está levantando a próxima geração de líderes. Foi assim com Gideão. Gideão só é quem ele é. A gente só conhece Gideão porque um dia ele estava fugindo de uma guerra. Mas no meio daquela guerra, ele teve um encontro com Deus, com o anjo de Deus, que falou: "Ei, filhão, desperta, você está no meio da guerra, mas eu te escolhi para libertar o povo e para pregar uma mensagem de salvação." A mesma coisa acontece na vida do profeta Isaías. Isaías só é conhecido por quem ele é, porque a história começa dizendo assim: o ano em que o rei Uzias morreu. Cara, o rei Uzias era alguém muito bom, alguém criativo, que prosperou o povo de Judá, o povo de Deus. Mas no ano em que o rei Uzias morreu, um ano em que as pessoas perderam a esperança, o ano que as pessoas ficaram preocupadas com o futuro, no ano em que o rei Uzias morreu, foi exatamente nesse tempo em que não havia mais esperança, em que as pessoas tinham perdido um rei que elas amavam. Foi nesse tempo que começa a história do profeta Isaías. No meio do caos, no meio da confusão e da falta de esperança, Deus faz um chamado dizendo: "E agora? Quem eu vou enviar? Quem enviarei para mudar a história? Porque o meu povo está sofrendo." É assim nos dias de hoje. Deus está perguntando: quem eu vou enviar para transformar a partir de agora? Quem são aqueles que vão estabelecer o novo de Deus? É por isso que você está aqui me ouvindo. Você foi chamado por Deus exatamente nesse tempo de perseguição, de morte, de doenças, de tudo isso que está acontecendo, para você responder o seu chamado. Olha só que interessante, no meio de uma crise, no meio da saúde, é a oportunidade de se levantar cientistas, homens que estão estudando vacinas que vão deixar um legado. É no meio dessa crise econômica que estão surgindo os maiores empresários da história, que foram capazes de vencer a época do coronavírus e gerar riqueza no meio de más notícias. E no reino de Deus não é diferente. No meio de toda a dúvida, de tudo isso que está acontecendo, Deus está chamando homens e mulheres, assim como o profeta Isaías, para fazer a diferença nos dias de hoje. O que eu preciso para fazer a diferença? Ter um encontro com a verdade, ter um encontro com a palavra de Deus. O profeta Isaías diz que ele reconheceu quem ele era. E diante daquilo que a cidade, a nação estava vivendo, ele disse assim: eu sou tão pequeno diante disso. As minhas palavras são de lábios impuros. Eu sou como qualquer um, Isaías estava falando. Mas ele não sabia que o anjo de Deus estava ouvindo aquilo que ele estava declarando. E diz a palavra que ele foi tocado nos lábios como uma brasa viva. E essa brasa viva significa ou simboliza o Espírito Santo de Deus que habita em mim e que habita em você. Cara, é isso que vai fazer toda a diferença nos dias de hoje. A presença de Deus habitando em nós vai nos colocar na posição que nós precisamos para estabelecer o novo, para estabelecer esse tempo pós-coronavírus, porque ele já está aí. E pode ter certeza que muitos já estão carregando a revelação nos próximos dias. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, estamos juntos.